Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização sequencial da densidade, ok? Então a densidade é uma noção que a gente já foi vista no canal há muito tempo atrás, então caso é a primeira vez que vocês ouvem falar sobre a noção de densidade em um espaço, eu convido vocês a verem dois vídeos do meu canal, um que eu falo sobre um princípio que se chama princípio de Arquimedes. Beleza. E outro que eu não lembro o nome, mas é logo depois que eu acabo demonstrando a propriedade de densidade, onde eu mostro que o conjunto dos racionais Q é denso em R. Beleza? Só que eu uso o princípio de Arquimedes para demonstrar aquela propriedade. Hoje eu vou fazer mais um teorema que é equivalente à propriedade de Arquimedes, no caso a demonstração da densidade normal, beleza? Mas utilizando sequências, e é por isso que está nessa série, ok? Essa é a forma de demonstrar a densidade mais comum que vocês vão encontrar, tá? Porque é a mais simples, né? Não é, talvez, não necessariamente a mais simples de entender, mas é a mais simples de aplicar, beleza? Então eu vou fazer uma pequena demonstração e depois eu vou demonstrar que o conjunto dos decimais, então o conjunto D, é denso em R, tá? Obviamente, como eu demonstrei já antigamente que os racionais são densos em R's, né, a gente poderia já utilizar esse resultado, mas eu vou refazer, mas usando os decimais, beleza? Então, o que o teorema nos diz? Ele diz que temos um subconjunto de Rx, né, e x somente é denso em R, C somente C, se para todo número real x vai existir uma sequência que pertence a esse subconjunto tal que o limite dessa sequência vai tender a x. Então essa sequência vai converger em x. Simplesmente assim. Tá? Então a gente pega um subconjunto da nossa reta dos reais, a gente pega uma sequência desse subconjunto, e se existir pelo menos uma sequência que vai tender a todo valor real, isso quer dizer que esse x vai ser denso em R. Beleza? Simples assim. Para demonstrar, a gente vai utilizar, a gente vai mostrar que isso é equivalente à propriedade de densidade que a gente já viu no canal, né? Então eu vou resolver por dupla implicação. Vai ser bem simples, tá? Então, primeiramente, eu vou demonstrar que a densidade, então a propriedade de densidade, implica a nossa caracterização sequencial, que eu vou chamar de CS, e depois eu vou fazer o contrário, beleza? Então, eu vou considerar, obviamente, um x que pertence a R, né? Então, seja um x que pertence a R fixado, beleza? E eu vou considerar um intervalo, então para todo n superior ou igual a 1, eu vou considerar um intervalo x menos 1 sobre n, beleza? E x mais 1 sobre n, beleza? Esse intervalo é aberto e claramente ele não é vazio, tá? Então eu determinei um intervalo aberto não vazio, beleza? Então pela propriedade de densidade, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele vai encontrar x, né? Então a gente vai ter uma sequência UN que pertence entre x, a interseção de x e esse intervalo x menos 1, n, e x mais 1, n, por quê? Porque pela propriedade de densidade, essa interseção não pode ser vazia, né? Então a gente necessariamente vai ter que x encontra, né, ele tem uma interseção com esse intervalo, né, e a gente pode determinar que temos uma sequência que pertence a essa interseção porque ela justamente não é vazia, beleza? Então temos que o n pertence a essa interseção aqui. Beleza? Então, por consequência, isso implica que vamos ter UN menos x, que vai ser estritamente inferior a 1 sobre n, né? Pela propriedade aqui. Então, temos que o n pertence entre x menos 1n e x mais 1n. Então, o n menos x é estritamente inferior a 1 sobre n. Ora, 1 sobre n, quando tende a infinito, tende a zero. Beleza? Então, eu demonstrei que o n menos x tende a zero. Então, isso daqui dá que o n tende a x. Beleza? Então, a propriedade de densidade implica a caracterização sequencial sendo que o n tende a todo valor de x, quer dizer, a todo valor real, né, x. Beleza? Agora a gente vai fazer a recíproca, beleza? Então, eu vou falar que a caracterização sequencial implica a densidade. Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que é curta igual. Tá? Então, a caracterização sequencial implica a densidade. Então, eu vou considerar um intervalo aberto não vazio de novo. Então, eu vou considerar um intervalo A, B aberto não vazio. Beleza? Eu vou considerar também um x que pertence a esse intervalo aberto não vazio. Obviamente, ele não é vazio, então ele pode pertencer. Então, x pertence entre A e B. E de acordo com a caracterização sequencial, né? Então, é a nossa hipótese agora. A gente sabe que existe pelo menos uma sequência, o n, que é inclusa em x, né, tal que o n vai tender a todo valor real.
Então, que tende a x. Bom, até aí, no caso, não todo valor real, né? Todo valor que pertence entre A e B, né? Porque a gente está supondo que a caracterização sequencial é verdade. Então, por definição do limite, né? Então, mais uma vez, a definição do limite que eu, né? Vocês devem estar cansados de me ver escrever. Para todo delta estritamente positivo, a gente sabe que existe um rank n que pertence aos naturais, tal que para todo número natural maior do que esse rank, beleza? A gente vai ter o quê? Então, como o n tende a x, a gente vai ter então que o n tem que pertencer ao intervalo x menos delta e x mais delta. Tá, eu fiz a definição de delta aqui. E x menos delta e x mais delta para todo delta muito pequeno, mas estritamente positivo, tem que estar incluso entre A e B. Tá? Então, tem que estar incluso entre A e B. Beleza? Então, isso implica, obviamente, que o intervalo A e B, interseção x, não é nulo, né? Ele não é vazio, no caso. E como a gente demonstrou que essa interseção não é vazia, essa é a definição de denso. Então, x é denso. Beleza? Então, como eu demonstrei por dupla implicação, temos uma equivalência. Então, a gente pode utilizar a caracterização sequencial para demonstrar densidades. E é o que a gente vai fazer agora com conjuntos decimais. Então, vamos demonstrar que o conjunto dos decimais é denso em R, né? Então, aqui eu escrevi o que significa ser do conjunto dos decimais. Então, os decimais são construídos da forma k sobre 10 potência n, né? Tal que k pode ser um relativo, né? Então pode ser menos e mais. E n tem que ser necessariamente natural. Então, no caso, são todas as subdivisões de 10. Né? Então, são todos os números que a gente pode dividir por 10. Beleza? Então eu vou considerar um x que pertence a R, né, porque eu quero utilizar a nossa caracterização. Então x pertence a R. E eu vou determinar uma sequência específica. Né? Eu tenho que mostrar que pelo menos uma existe. Então eu posso aplicar uma que vai funcionar. Né? Se eu achar uma que vai funcionar. E no caso a gente acha. Então para todo n maior ou igual a 1, a gente vai ter então que a sequência UN ela é definida pelo valor inteiro, né? Então pela parte inteira de 10 potência n vezes x, ok? Dividido por 10 potência n. Então, com isso, a gente sabe o quê? Então, isso claramente pertence aos decimais, porque né, obviamente isso pertence aos decimais, a gente tem um real, né, isso daqui vale um relativo, né, porque é a parte inteira, então isso daqui é um relativo, e temos 10 potência n embaixo. Beleza? Então a gente sabe que o n vai ser decimal, e a parte inteira, que é uma noção que a gente já viu no canal, a gente tem uma desigualdade famosa com a parte inteira, que sabe que para todo y que pertence a R, vamos ter que a parte inteira de y é inferior ou igual a y, que é estritamente inferior à parte inteira de y mais 1. Beleza? Isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, se temos a parte inteira de 0,1, ela vai ser igual a 0. Se temos a parte inteira de 0,9, ela vai ser igual a 0. Então, a gente sempre pega o inteiro anterior. Beleza? Essa é a definição da parte inteira, ou a função chão, como os ingleses gostam de falar e eu acho interessante. Beleza? Então, obviamente, eu quero usufruir dessa desigualdade. Então, eu vou falar que y vale 10 potência n vezes x, né? Então, seja y igual a 10 potência n vezes x, beleza? Então, isso daqui vai implicar que o n é inferior ou igual a x, que é estritamente inferior a n mais 1 sobre 10, beleza? Então, a gente substitui isso daqui por y, divide por 10 potência n, né? Então, aqui funciona muito bem. Beleza? Então eu vou passar o n pro, né, eu vou subtrair o n de todos os lados, então aqui vamos ter 0, inferior ou igual a x menos um n, que é estritamente inferior a 1 sobre 10 potência n. Isso implica então que a gente pode escrever isso como um valor absoluto, que temos o valor absoluto de x menos o n, que é estritamente inferior a 10 potência menos n. Né? Então 1 sobre 10 potência n é a mesma coisa que 10 potência menos n. Ora, se a gente fazer n tendendo ao infinito, 10 potência menos n, né? Vocês podem fazer o estudo que vocês quiserem. Vocês vão ver que isso tende a zero, beleza? Então, né? Se a gente fizer isso tende a zero, então isso daqui implica que x menos o n tende a zero. Então isso daqui implica que o n tende a x. E por caracterização sequencial, a gente mostrou que existe uma sequência que tende a todo valor real, né? Nosso x que pertence a R. Então, os decimais são densos entre os reais. Beleza? E com isso a gente pode depois continuar e mostrar que os racionais são densos em R, mas eu já fiz essa demonstração. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? A gente só reviu uma noção já vista, mas de outra maneira. Uma maneira um pouquinho muito mais interessante, né? Muito mais simples de demonstrar densidades. Beleza? A dificuldade, obviamente, é sempre achar uma sequência que vai funcionar.
tá? Essa sequência é famosa, por isso que eu dei ela, e para os racionais vai ser uma sequência parecida. Mas a dificuldade é essa. Se vocês acharem uma sequência que funcione, depois o resto é bem simples. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.